Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder estar aqui com vocês nesse seminário tão abençoado. É um cerco de Jericó que vocês estão fazendo, é isso? Ou é um seminário? 7 semanas de cura e clamando por milagres. Que bênção, meu povo. É o 7º dia que nós temos pregado de maneira consecutiva. Começamos a nossa jornada quinta-feira passada, indo para Divinópolis. Depois nós fomos fazer missões no estado do... Meu Deus do céu, está me falhando a memória. Do Recife, do Pernambuco. Ontem fomos para São João da Boa Vista, quase não dormimos. E hoje estamos aqui, gastando a vida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Anderson me apresentou, eu me chamo Anderson Luiz dos Reis, tenho 35 anos de idade. E há 15 anos dedico a minha vida para levar o Evangelho de nosso Senhor dentro e fora do Brasil, com muito amor e com muito carinho. No início dessa pregação, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Posso? A minha esposa Thaís, ela está grávida de 2 meses. Estamos muito felizes, é uma bênção, né? Eu já tenho uma filhinha, chama Maria Clara, tem 1 ano e meio, a coisa mais linda do mundo, sem dúvida alguma, a cara do pai. E a minha esposa está grávida e ela está passando muito mal, gente. Ela já teve 3 descolamentos de placenta, muito sangramento. Ela está vomitando mais ou menos umas 8 vezes por dia, no mínimo. E nós estamos muito preocupados com a situação dela. E essa semana eu quase não pude ficar em casa, né? Voltei, fiquei 1 hora, um dia. Hoje fiquei 1 hora e meia. Quando eu fui embora, minha filhinha ficou gritando, chorando. Então está uma situação um pouco difícil. Eu peço para os irmãos colocarem a minha esposa em oração, porque a vida missionária não é fácil, né? A gente chega amanhã e já vai em missão para Goiás, porque tem uma agenda para estar cumprindo. Mas graças a Deus nós temos os nossos irmãos da fé, que podem estar colaborando conosco. Posso contar com vocês? Tenho certeza que a minha esposa vai melhorar pela sua oração. Oi? Desculpa, esqueci o nome dela. Ela chama Thaís. Isso. Queridos, o tema que eu estava conversando com o Anderson e sugeri para ele era cura pela palavra. Porque eu percebo que na vida dos católicos há um afastamento da palavra de Deus. Isso não poderia acontecer de maneira nenhuma. E ao longo dessa pregação, auxiliado pela graça, que o Espírito Santo crave a necessidade que nós temos da busca pela palavra e a cura que ela pode estar realizando em cada um de nós. Santo Agostinho tem uma palavra que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, ó: a pregação converte, mas o testemunho arrasta. E para iniciar esta pregação, eu gostaria de dar brevemente o meu testemunho e como a palavra de Deus foi eficaz na minha vida. Os meus pais, quando se casaram, não pertenciam à fé católica. A família da minha mãe era espírita e a do meu pai era macumbeira. Eu costumo dizer por aí que se macumba fosse bom, não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Quando a minha mãe ficou grávida, eu fui consagrado aos demônios dentro do ventre, porque minha avó, que era a chefia do centro espírita, disse que eu seria um grande médium espírita. Então tem aquela coisa de consagração da pombagira, do preto velho. Bom, e no dia 18 de agosto de 1982, uma data tão especial, o dia do meu nascimento como o dia do seu, eu vim ao mundo e desfrutei de uma boa família, até o dia que os meus pais foram no encontro de casais com Cristo. A minha mãe aceitou Jesus na pregação ungida da mulher. O meu pai teve uma ruptura conjugal com minha mãe, foi embora, e dali veio muito sofrimento. Pelo fato de eu ter crescido muito afastado do meu pai, ele deve ter sido um grande mau exemplo na minha vida, eu tive alguns problemas, já começando na minha infância, sendo expulso da minha primeira escola com 4 anos de idade, né? Infelizmente, o meu currículo escolar, ele não é nem um pouco bonito. Eu repeti 8 anos e fui expulso de 6 escolas. Então você imagina bem isso que o rapaz não era, né? Se você quiser ver o meu testemunho completo, eu preguei ele na Canção Nova há um tempo atrás. Coloca lá no YouTube, testemunho Anderson Reis, que está lá, só para dar um punhado do poder da palavra na minha vida. E aí, infelizmente, eu tive uma vida escolar muito precária. Eu conheci o pecado da devassidão quando eu tinha 6 anos de idade. E fui um jovem largado no mundo. Saía com mulheres casadas, frequentava casa de prostituição e coisas terríveis na minha vida. E graças a Deus a minha mãe rezou 15 anos pela minha conversão. E no momento de dor intensa na minha vida, eu fui no encontro. Mas eu fui nesse encontro porque eu não estava aguentando tanto sofrimento e tanta dor.
E graças a Deus, nesse encontro tinha um homem de Deus muito ungido pregando. Porque eu já tinha participado de encontro de jovens, já tinha ido em alguns lugares, mas eu não vi uma palavra profética, genuína, um homem com experiência e principalmente com testemunho de vida. E ele começou a pregar a palavra de Deus, e ali naquele final de semana eu rompi com o pecado e decidi na minha vida que iria começar a seguir a Cristo. Quando esse pregador vinha para São Paulo, o nome dele é Luiz de Farias, ele é de Marília. Todas as vezes eu procurava estar nos encontros dele, e uma vez ele colocou a mão na minha cabeça e profetizou que eu seria um pregador. A minha reação imediata foi começar a chorar, porque eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, porque, repeti, 8 anos, eu nunca tinha lido o livro inteiro na minha vida, e foi quando eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, o Farias disse que eu seria um pregador da palavra, o que eu faço? Minha mãe me deu uma Bíblia e diz: filho, se você for um pregador, você tem que pregar a palavra de Deus e não a sua. E quando eu peguei a Bíblia, eu não sabia manusear, não tinha conhecimento de internet como tem hoje, pregações do padre Paulo Ricardo, do padre Léo, de bons pregadores, pesquisar, não tinha nada disso. E eu, quando peguei a Bíblia, eu não sabia por onde começar. E aí aconteceu que eu tive uma resolução de fazer 1 semana de jejum a pão e água. E naquela semana eu orava com intensidade, eu pedia ao Senhor a graça dele, porque eu falei: Senhor, tu me escolheste, tu sabes quem eu sou. A incapacidade intelectual em mim é absurda, eu não sou esses doutores, teólogos, eu não tenho costume de falar em público, Senhor, eu não posso te oferecer nada. E há uma coisa interessante, só para colocar aqui no meio para vocês verem que beleza que é o coração de Jesus. Um dia São Jerônimo chegou e disse assim para ele: Senhor, eu te amo tanto, que eu teria a capacidade de arrancar os meus olhos e ficar cego por amor a ti. Aí Jesus disse para São Jerônimo: Jerônimo, os teus olhos não são teus, são meus. Senhor, eu teria a coragem de arrancar os meus braços, amputar os meus braços e ficar sem braços só por amor a ti. Ele falou: Jerônimo, os seus braços não são teus, são meus. Falou: Senhor, eu teria a coragem de arrancar as pernas, teria imobilidade, não andar por amor a ti. Aí Jesus falou a mesma coisa: Jerônimo, essa perna não é tua, ela é minha. Senhor, o que é meu que eu posso te dar então? E Jesus disse a ele: a única coisa que é tua que você pode me dar, Jerônimo, é o teu pecado. Eu falei: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor, a não ser as minhas fraquezas. Só que, gente, nós sabemos que Deus responde à oração de um coração contrito. Naquela 1 semana, estava muito sensível no começo da fé, foi feito essa 1 semana de jejum a pão e água. E aí aconteceu que eu estava querendo, mas de maneira firmemente, conhecer mais aquele Cristo que tinha me resgatado no encontro. E qual que era a maneira que eu ia conhecer aquele Cristo que tinha me resgatado? E aí eu percebi, lendo a Sagrada Escritura, que essa era a única maneira de eu conhecer mais a Jesus. Porque no Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 39, Jesus vai dizer: as Escrituras dão testemunho de mim. E aí o grande doutor da igreja, São Jerônimo, vai dizer o quê? Aquele que desconhece a Escritura, desconhece a Cristo. E aí, se você começar a ler a Bíblia, vai dizer lá em João capítulo 14, 23... aquele que me ama, guarda a minha palavra. E aí você começa a perceber que você só tem uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo se você começa a buscá-lo por meio da palavra. E por que há tanta ignorância da pessoa de Jesus? Porque São Jerônimo vai dizer: aquele que desconhece a Escritura, desconhece a Cristo. Aí você quer ter uma vida na graça, você quer começar a caminhar firmemente com Jesus. Como que nós fazemos? Mateus capítulo 7, verso 24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, que é a rainha das virtudes, a mais importante de todas, é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Aí você vai lá para o Evangelho, para a carta de São Tiago, no capítulo 1 e no versículo 22, vai dizer o quê? Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. E aí você começa a observar na Escritura a importância da própria palavra de Deus. Olha a Virgem Maria. O anjo aparece diante dela e para trazer a cura para nós, que é Jesus, ela diz o quê? Lucas 1,38. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí a Nossa Senhora, depois que a palavra se fez carne, ela foi visitar a sua prima Santa Isabel. E quando ela chega lá,
de onde me vem esta graça? De vir a minha mãe do meu Senhor, pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurado és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Aí Nossa Senhora vem dar uma rajada de palavra. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Se você perceber no rodapé da Bíblia da Ave Maria, Nossa Senhora cita 4 palavras dos Salmos e 2 do profeta Isaías. Aí você continua vendo a vida de Nossa Senhora no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2 e no versículo 19, vai dizer o texto: Maria guardava e meditava a palavra no coração. Aí você entende a vida virtuosa de Nossa Senhora. Por quê? Porque quem não conhece a palavra caminha nas trevas. O Salmo 118, versículo 119 vai dizer que a palavra é um facho de luz para os nossos caminhos. E quem que é a palavra? É Jesus. Por isso que vai dizer lá em João capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem não lê a palavra não tem caminho, não tem orientação, porque o próprio Cristo vai dizer em São João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que se deve seguir, a verdade que se deve crer e a vida que se deve viver. E nós precisamos do que para viver esta vida? Comungar da palavra, ficar na palavra, ler a palavra, meditar a palavra. Sabe o que Santo Agostinho falava da Bíblia Sagrada? A Sagrada Escritura é a minha casta delícia. Olha o amor dos santos pela palavra. São Carlos Borromeu, quando ia ler a Bíblia, ele colocava um véu na sua cabeça e lia as Sagradas Escrituras de joelho. São Jerônimo dizia a uma discípula sua chamada Santa Eustóquia, que o sono sempre te surpreenda com o código das Sagradas Escrituras nas mãos. Santo Antônio de Pádua dizia que se rasgasse uma Bíblia inteira, ele escreveria outra, do começo ao fim, sem errar uma vírgula. Por quê? Porque os santos da igreja sempre foram apaixonados pela palavra. E uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui: a palavra de Deus cura, porque o Salmo 106:20 vai nos ensinar: enviou-nos o Senhor a sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. E hoje nós teremos uma chuva de cura e libertação aqui, por meio da poderosa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu me apaixonei tanto pela palavra que eu queria pregar isso em tudo quanto é canto. Comecei a pregar no ônibus, na praça pública, dentro do avião, dentro do cinema. Eu comecei a pregar a palavra em tudo quanto era canto. Eu li a Bíblia 8 horas por dia. Eu não queria saber de mais nada a não ser consumir as Sagradas Escrituras. Aí o que acontece? Santo Agostinho vai dizer: nós só amamos aquilo que conhecemos. Quanto mais nós conhecemos a Sagrada Escritura, mais a Cristo nós nos apaixonamos. E aí sabe o que vai acontecer? A cura é imediata, porque João capítulo 15 vai dizer: permanecerei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus traz uma cura tremenda para as nossas vidas. Quero dar um testemunho aqui para vocês, que um dia eu estava voltando de uma missão cansado, me sentei dentro do trem, e estava com uma equipe mais ou menos de uns 7 missionários junto comigo, que eu tinha uma comunidade chamada Escravos de Maria, e aí escutei uma voz no meu coração: filho, prega a minha palavra. Eu falei: Jesus, eu estou cansado. E aí veio aquela voz: para descansar você tem a eternidade. Não, senhor, eu estou cansado mesmo, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Calma, general, tá bravo, mano? Me levantei e disse que eu ia pregar a palavra. Tem gente que odeia a palavra. Um senhor de linguagem castelhana se levantou e começou a se opor a mim: olha, não vai pregar a parola de Deus aqui não, que aqui não ser igreja e tal. Eu já estava cansado, eu falei: esse tiozinho chato está causando, eu vou me sentar. Quando eu fui para me sentar, o Espírito Santo me disse: me obedece. E eu tentei intimidar o tiozinho, né? Fiz uma voz meio possante e dei um grito com ele: é o seguinte, meu caro, eu não tenho compromisso com homem, nem rabo preso com o diabo. Eu vou pregar a palavra que o senhor queira ou não. E aí eu pensei que ele ia ficar intimidado. Nossa, o espírito do Bruce Lee veio sobre aquele homem. Ele veio para cima de mim no soco, no chute. E eu pensando que a esposa que estava atrás ia conter o marido, né? Não, bem, é só um missionário, não está vendendo droga, não está fazendo coisa errada, que nada. A esposa começou: isso mesmo, bem, bate nele, soca ele, chuta ele. Eu falei: caramba, meu, por trás de um grande homem é uma grande mulher, mas por trás de um grande perturbado é uma grande perturbada. A tiazinha estava com o demônio no couro. E aí eu cheguei e perguntei para o povo assim: quem quer escutar a palavra aqui, levanta a mão. O pessoal levantou a mão, começou a aplaudir, começou a glorificar a Deus. Os crentes, acho que estavam dando glória a Deus, aleluia. E nós começamos a pregar a palavra dentro do trem.
As pessoas chorando, gente. Gente se ajoelhando e falando, bota a mão na minha cabeça, reza por mim. Quantas vezes que eu já não fui pregar a palavra no T, a gente saía do vagão, a pessoa ia, apertava a gente assim. Ô missionário, obrigado. Porque eu estava pensando em dar um fim na minha vida hoje. Mas essa palavra que você trouxe gerou confiança e consolo no meu coração para mim ter fé em Deus. E aí nós continuamos pregando a palavra, mas ele resistindo foi para o outro lado do vagão. E quando ele foi para o outro lado do vagão, começou a mostrar o dedo do meio, fazer gestos obscenos. Eu falei, tio, você não sabe com quem você está brincando. Católico é que nem clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Quando parou o vagão, eu saí correndo da onde eu estava, entrei no outro vagão, e ele olhou para mim, parecia que ele estava vendo o capeta. Ele falou assim, de novo você aqui, desanimado. Eu abri o sorriso com gato e falei, tio, de novo. O pessoal não sabia o que estava acontecendo. E aí nessa semana, um rapaz tinha entrado dentro de um cinema, em São Paulo, e enfurecido começou a disparar a metralhadora, você lembra? Morreu um monte de pessoa, foi uma notícia trágica no Brasil e no mundo. E era naquela semana, e eu falei assim, bom, se a arma dele mata, a minha cura e liberta. Eu coloquei a minha Bíblia debaixo de uma jaqueta que eu estava um bom frio em São Paulo, e falei assim, eu preciso apresentar essa arma que eu uso, essa palavra de cura, essa palavra de libertação, as pessoas precisam conhecê-la. Eu coloquei debaixo do braço e para brincar com o povo, fiz uma cara fechada e dei um grito lá no trem, eu vou metralhar todo mundo que está aqui dentro dessa bagaça. E o povo fez uma cara assim de medo. Eu falei, mas calma, a minha arma é diferente das outras, calibre 73 livros, cano duplo, Antigo e o Novo Testamento, as balas, o poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que cura, salva, liberta. Essa é a poderosa, e pode aplaudir a genuína palavra de Deus, igreja. Essa é a arma de cura, essa é a arma de libertação, é essa palavra que cura, que liberta e que renova as nossas vidas, meu povo. E eu comecei a experienciar pela minha vida o poder da palavra de Deus. Quero contar alguns relatos para vocês aqui. Eu fazia parte de uma comunidade, eu era fundador. E a gente vivia uma vida fraterna muito boa, éramos muito amigos. E tinha uma moça lá que, nossa, a gente era como irmão mesmo. E teve um dia que a gente se enfesou, brigou. E quando você é muito próximo de uma pessoa e acaba acontecendo uma discussão, uma briga, o ressentimento fica forte mesmo. Eu fiquei com muita raiva dela. E eu falei assim, tomei uma resolução, nunca mais eu falo com a Luzimar. Essa mancada que ela deu comigo, o jeito que ela me tratou, fiquei ferido e tal, que eu não sei o que lá, e coloquei como resolução, não ligo mais para ela, e poderia criar uma ruptura na comunidade. Tinha ficado muito chateado com ela. E aí, como eu tenho o costume de fazer os meus estudos bíblicos, me deu uma vontade de ler a primeira carta de São João. Eu comecei a estudar a palavra. E eu tenho uma luta na minha vida, eu creio que você tem uma luta na sua vida. Qual? É conquistar a eternidade. Vamos ver quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão e diga amém. Amém. Eu também quero ir para o céu como você. E eu comecei a estudar a palavra. Eu estava ressentido e com muita raiva dela. Quando eu fui lá para 1 João, no capítulo 3 e no versículo 15, estava escrito assim: aquele que odeia o seu irmão é um assassino. E a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Quando eu passei por aquela palavra, eu falei, aqui está o médico do remédio. Não, está o remédio do médico. Eu falei, agora, o que eu faço? E aí tem uma palavra que vai caber bem para esse momento para nós agora. Eclesiástico 3:30. Não há nenhuma cura, escuta o que eu estou falando para vocês aqui, ó. Está aí na sua Bíblia, Eclesiástico 3:30. Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos. O soberbo e o orgulhoso não ganha nada com Deus. Se você pegar 1 Pedro 5:5, vai estar escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E o livro de Tobias, no capítulo 4 e no versículo 14, vai dizer: nunca permita que o orgulho domine a tua palavra ou o teu espírito, porque é a raiz de todo o mal. A palavra estava me orientando. Ali estava o remédio para o meu mal. E Shakespeare já dizia: aquele que guarda ressentimento é como você beber veneno e esperar que o outro morra. A gente está pensando que a gente está dando troco para a pessoa, mas nós estamos estragando a nossa vida espiritual. E aí eu estava na palavra. Você prega,
Você está cansado de falar sobre a necessidade do bom exemplo? Você está cansado de bater em cima de pessoa que fala uma coisa, mas vive outra? Não é você que cita São Francisco de Assis? Quando fores pregar os evangelhos, se necessário, uses palavras? Não é você que cita Santo Agostinho? Não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal? Você está falando, mas você não está vivendo. O seu discurso, a sua retórica está indo aí, mas é aqui agora diante da palavra. Aí começou a vir um monte de coisa. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não há mesmo com a língua e nem com as palavras, mas em atos e em verdade. Começou a vir aquela palavra de João capítulo 13, versículo 34. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Verso 35, nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. Começou a ver João 15, 17. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E ali naquele momento, eu lembrei de outra palavra de Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não existe melhor exaltação do que você vencer um pecado, do que você vencer a si mesmo. O homem forte é aquele que vence a si mesmo. Num determinado momento eu tomei o remédio. E deixei a cura ser efetuada dentro do meu coração. Porque quando você bebe a palavra, sabe o que acontece? Apocalipse 21, 5. Eis que renovo todas as coisas. 2 Coríntios 5, 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, eis que tudo se fez novo. Eu liguei para minha amiga e eu me reconciliei com ela. E naquele momento que houve uma reconciliação com ela, aconteceu o quê? Imediatamente veio um fruto da cura da palavra de Deus, uma coisa que só Deus pode dar, que o mundo não pode dar, uma coisa que ele diz lá em João capítulo 20, versículo 22, dou-vos a minha paz, não como o mundo vou lá dar. E aí vem a cura da palavra de Deus, você obedecendo ela, e você vivendo ela, ela cura o quê? A raiz principal de ferida que está em nós, o pecado original da soberba. E quando a gente deixa a virtude da humildade permear a nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões, e nós andamos baseado na palavra e no amor, você tem uma vida plena de paz, a tua vida social, ela fica uma beleza, tanto no matrimônio, como com seus amigos, como no seu trabalho. Por quê? Porque você está andando pela cura da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não deixam se influenciar por essa palavra? O padre que celebrou o meu casamento, ele chama Padre Eugênio. Ele é um homem que tem dom de milagres. Um dia uma mulher chegou para ele, estava com um machucado, tem diabetes, estava demorando para cicatrizar. E o padre deu uma bênção, o machucado fechou assim na hora, e ali começou o dom de cura dele, é uma coisa impressionante. Eu lembro que eu estava numa missa com ele, ele citou o nome de uma mulher, Maria Aparecida Coelho, citou o número do RG, falou de uma fotinho que tinha dentro da bolsa dela, com uma criança com câncer, foi curado, uma coisa estrondosa. E um dia eu estava conversando com ele, sabe o que ele me disse? Ele falou: Anderson, quando você for fazer as suas missões, nunca deixe de falar do perdão. Tem muito católico que a vida não anda, e que a vida dessa pessoa está atrofiada porque ela não perdoa. E ela se engana de uma tal maneira que ela fala: não, eu estou com o coração limpo. Mas se essa pessoa entrar num retiro de silêncio e olhar para dentro de si, e encarar-se uma verdade da vida dela, ela vai ver que tem um monte de pessoa que ela matou dentro do coração. E o padre diz: para isso eu quero te contar uma história. Eu estava na Itália em missão, e pediram para que eu rezasse por um rapaz que estava com câncer terminal. E aí eu fui lá, quando eu estava rezando o meu rosário, indo para o hospital, Jesus já tinha me revelado por que aquele rapaz estava naquela maca. Ele teve um pai tirano, extremamente ruim, e o ódio que aquele rapaz concebeu do pai dele foi tão tenebroso que brotou o câncer na vida daquele menino. E quando eu atravessei a porta do quarto do hospital onde ele estava, eu cheguei e disse assim: meu caro, você quer ser curado e sair dessa maca andando comigo hoje? Você acredita que Cristo pode fazer isso por você? O rapaz falou: sim, eu acredito. Aí o padre falou: mas tem uma condição para você ser curado. Qual? Você tem que perdoar o seu pai, porque é dele que você está com esse câncer, é por ele que você está aí. É o ódio que você tem do seu pai. E o padre disse: se você perdoar o seu pai, você sai andando comigo daí agora. Mas se você não perdoar o seu pai, você vai morrer agora e você será condenado ao inferno. Ele falou: que opção que você tem? Você quer perdoar o seu pai ou você não quer perdoar o seu pai? E o rapaz disse assim: jamais eu perdoarei o meu pai.
Quando ele disse a palavra pai, ele fechou os olhos e morreu. Eu sei que é duro. Eu sei que tem pessoas que nos machucam. Tem pessoas que têm histórias dolorosas no casamento, com traição de marido ou traição da mulher. Tem pessoas que têm histórias dolorosas que foram abusadas sexualmente. A vida da pessoa é um sofrimento, é uma tortura. Tem pessoas que foram traídas por amigos, traídas por namorados, traídas no trabalho, herança de família. Eu não sei, tem um monte de problema que nos atrapalha. E às vezes a nossa tendência é ter uma raiva muito grande. Mas nosso Senhor diz: aquele que odeia seu irmão é um assassino, e a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Quando o Senhor termina o discurso das bem-aventuranças, dizendo em Mateus 5,48, sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito, é a conclusão, quando ele fala para rezar pelos inimigos, perdoar aqueles que o fizeram mal, e essas coisas que vocês conhecem. E aí você chega para mim e diz assim: Anderson, parece que está me faltando força para me perdoar. Esse ressentimento está dentro do meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia também vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Também vai dizer em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por que eu estou citando tanta Bíblia para vocês aqui hoje? Se o tema é curados pela palavra, vamos deixar a palavra falar, amém? Amém. Quem que falta você perdoar, meu irmão? Quem que está dentro do coração que te fez mal e que você está com interdito na sua vida por causa disso? E aí começa a dar enxaqueca, começa a dar problemas na coluna, você começa a ter problemas de gastrite, e às vezes você pergunta de onde que vem isso, e a medicina prova que há um monte de doença que é desencadeada pela falta de perdão. Se tem médico aqui, se tem psicólogos aqui, você sabe o que eu estou falando. E o pior de tudo, gente, quem vive magoado não tem paz dentro do nosso coração, sabe por quê? Porque Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, amar, foi para isso que foi feito o nosso coração. E aí a gente pensa, mas é muito difícil, eu não vou conseguir perdoar, o que essa pessoa fez é muito mal na minha vida. Gente, eu vou contar uma história para te dar forças. Tem um santo da nossa igreja católica chamado São Maximiliano Kolbe. Ele estava sofrendo a fúria do regime nazista, e foi confinado junto com os judeus, porque era polonês, a viver aquela desgraça de vida. E quando os policiais da SS começaram a vasculhar para levar os judeus para morrerem, para injetar a injeção que eles usavam na época de ácido carbólico, foi levado um homem, ele começava a gritar, porque ele amava a família dele, amava os filhos, e a vida daquele homem estava sendo ceifada por nada. Esses regimes totalitários são satânicos, são diabólicos, é uma coisa terrível. E aí num determinado momento aquele homem gritava, e o São Maximiliano Kolbe, que era um padre católico, levantou as mãos e o homem olhou para ele e falou, o que você quer, padre? Ele falou, eu quero... Não, ele falou, o que você quer? Ele não falou padre, ele falou, eu quero morrer no lugar desse homem. Ele falou, quem que você é? Ele falou, eu sou um sacerdote católico. Ele ora, claro, um sacerdote católico, porque naqueles campos de concentração, quando eles iam matar as pessoas, eles levantavam a calça, e se no joelho tivesse calo, eram os mais rápidos que deveriam morrer. Porque os únicos que conseguem colocar fim nesses regimes totalitários são as pessoas que amam, principalmente quem ama a Deus. E aí o São Maximiliano Kolbe foi para a morte no lugar daquele homem. Confinaram eles numa sala fechada. E aquelas pessoas, todas subnutridas, algumas com nenhum sentido da vida mais, começaram a morrer. Ele foi o último que ficou vivo. E quando, acho que depois de uma semana foram recolher os corpos, quando chegou lá, São Maximiliano Kolbe estava vivo. Nossa, mas como pode tanta resistência nesse sacerdote? Falei assim, vamos matar ele, né? Foi lá e pegou a injeção de ácido carbólico e foi dar no padre. Quando pediu o braço, o padre entregou o braço esquerdo. E aí quando ele foi aplicar a injeção, o padre levantou a mão direita, ele se afastou, o guarda, o que é, padre? Vai me agredir, é? Ele falou, não irei fazer isso. Então o que você vai fazer? E aquele santo, porque vivia a palavra, porque era curado pela palavra, respondeu para ele, é porque enquanto você me mata pelo braço esquerdo, eu absolvo os seus pecados pelo braço direito. Aquilo é um homem curado pela palavra de Deus. Queridos, olha que graça. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você também consegue viver isso.
Sabe por quê? A mesma graça que foi dada para São Maximiliano Kolbe é dada para cada um de nós. Amém? Amém. Diga assim: Senhor, cura o meu coração pelo poder da sua palavra. E a sua palavra diz que pelas suas chagas eu fui curado. Cura-me, Senhor, de toda mágoa, de toda ira, de todo ressentimento, de todo orgulho e de toda falta de perdão. Pelo poder da sua palavra, eu tomo posse da minha cura. Amém? Agora tem uma coisa que é o mal degenerativo no homem, que é o que mais arruina com a vida do homem. E aí eu pergunto para vocês aqui, comunidade, qual que é a pior desgraça na vida de um ser humano? Responde aí para mim. Eu falei para você responder, não para você ficar me olhando com essa cara linda. Qual que é a pior desgraça na vida de um ser humano? Obrigado, minha linda, porque você respondeu certo. Eu vou te conceder a oportunidade de poder adquirir um livro meu ali, viu? Irmãos, como é seu nome? A dona Genesilda acertou, sim ou não? Sim. Claro que o pecado é a pior desgraça. Me prova. Isaías capítulo 59, versículo 1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Sabe o que acontece quando a gente peca? Santo Afonso diz que a gente expulsa Deus da nossa alma e acolhe o demônio. Ah, mas onde está isso na palavra? Está aí na sua Bíblia, 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio. Qual que é a consequência do pecado mais funesta? Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E você já viu que está escrito lá em Lamentações capítulo 5, versículo 16? Caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. Por que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, meu povo? Por causa do pecado. Por que houve o dilúvio? Por causa do pecado. Por que as almas vão para o inferno? Por causa do pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o pecado de fato é uma desgraça. Mas a palavra nos arranca do pecado. Eu fui convidado para fazer uma pregação ano mariano, ano passado, Jesus amado. Eu me esgotei de tanto pregar sobre Nossa Senhora o ano passado. Se você colocar o meu nome, Anderson Rios, no YouTube, tem mais de 90 pregações minhas, deve ter umas 20 de Nossa Senhora. A minha vida é pregar sobre Nossa Senhora. Hoje eu encerro essa pregação com o testemunho da Virgem de Guadalupe. Se preparem. E aí eu fui lá fazer uma pregação, Anderson, sobre Nossa Senhora de Fátima. E comecei a pregar a palavra de Deus. Uma mulher estava passeando pela cidade e viu um cartaz que ia ter uma pregação sobre Nossa Senhora e resolveu ir na igreja. Encerrando a pregação, ela procura o pessoal do grupo de oração e fala: eu fui muito tocada pela palavra de hoje e eu quero mudar de vida. Aí a mulher começou a conversar mais e disse: sabe por que eu quero mudar de vida? Porque eu sou uma das prostitutas de luxo mais cobiçada daqui da cidade. Eu já saí com o juiz da cidade, eu já saí com o pai de santo da cidade, eu já participei ativamente de um homicídio, eu já fiz mais de 10 abortos. Eu achava que não tinha mais esperança para mim. Mas quando eu entrei aqui, eu comecei a escutar a palavra de Deus, eu entendi porque Cristo veio para mim. E aí vai dizer lá em Lucas capítulo 19, versículo 10: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. A misericórdia, ela não tem fim,
Salmo 117:1, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. 1 Timóteo, Paulo vai dizer, capítulo 1, verso 15, eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. João capítulo 3, verso 16 vai dizer assim, com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Naquele dia, por causa da palavra, aquela mulher renunciou à sua vida de iniquidade e de prostituição, e hoje está seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo e engrandecendo a sua misericórdia. Pode aplaudir para valer, que é o poder da palavra que cura! Eita bênção! E aí, meu irmão, minha irmã, quero dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que o diabo detesta, é o poder curativo e misericordioso da palavra. Ele não quer que você escute a palavra de jeito nenhum, porque é pela palavra que se afronta Satanás. Mateus 4,4, Jesus Cristo disse o quê? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Afrontou Satanás, e antes dele dizer isso, o que o Cristo disse para Satanás? Está escrito. É o que está escrito que vence você, diabo. O que vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 14? Jovens, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Efésios capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo compara a palavra de Deus como uma espada. Numa peleja de guerra armada, a pessoa pode ter um capacete poderoso, pode ter um escudo bem feito, pode ter uma sandália, pode estar inteira guardada, mas se ela não tiver espada, ela não afronta o inimigo. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Sem espada nós não conseguimos afrontar Satanás. E sabe como que o diabo atua? Ele atua por pensamento e por imagens. E tem uma coisinha na Bíblia que vai dizer em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da... E como que ele atua? Soprando na sua inteligência aquilo que ele quer fazer para te tirar do caminho do Senhor. E se tem uma coisa que o demônio não suporta, é a palavra da misericórdia. Por isso que um dia, enquanto Santa Faustina estava escrevendo sobre a misericórdia, o demônio começou a tremer a sala de escrito dela e dizia: não escreva sobre a misericórdia, escreva sobre a justiça. Por isso que um dia o demônio estava dando uma voltinha para o mundo, e Santa Faustina repreendeu Satanás e disse: o que você está fazendo? Ele falou: estou procurando pessoas que estão acabando de fazer o seu pecado. Para quê? Para levá-las ao desespero. E São Bernardo de Claraval vai dizer o que, meu povo? É o pecado do desespero que conduz o homem ao inferno. Quando uma pessoa não conhece a palavra e ela tem uma queda, se ela não conhece a palavra de Deus, ela não conhece a palavra da igreja, ela se desespera. Ela não lembra mais da parábola do filho pródigo, que aquele homem tinha tudo em casa, Anderson, e aí ele foi para o mundo, gastou tudo, como diz aquela música, né? Me restou só o pecado, não é assim, ministério? E aí o que ele faz? Ele entra dentro de si, e aí ele resolve voltar. Anderson, quanto tempo que eu tenho ainda? Você falou que você ia dar uma cronometrada para mim, só para mim ficar aqui ciente do que eu tenho que falar. 20 minutos ainda? E aí, tá bom. E aí o que ele faz? Ele levanta e volta, Anderson. E quando ele está voltando para a casa do pai, não sou digno de ser tratado como um dos seus empregados. E o que acontece naquele momento? Ele está lotado do sentimento de culpa, porque nós não entendemos a misericórdia de Deus. Jesus disse para Santa Faustina: Faustina, diga aos homens que se eles tivessem mais pecado do que as areias do mar, que eles não tenham medo de se apresentar diante da minha presença. Quando ele vai falar que eu seja tratado como um dos seus empregados, o que o pai faz? O abraça, dá para ele um anel novo, uma sandália nova e uma veste nova. E o texto vai dizer que os anjos do céu se alegram muito mais por um pecador que se arrepende e retorna à casa do pai, do que 99 justos. Se a pessoa não conhece isso, quando ela tem um problema de queda, ela se desespera, porque ela não sabe lutar com Satanás por causa da palavra. E aí, meu irmão, minha irmã, é isso que eu quero dizer para você. Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo se perde por falta de conhecimento.
E o que eu tenho percebido é que o povo católico não lê muito a Bíblia. Você chega na casa de uma pessoa, está aberta no Salmo, a página amarela, as outras não têm estudo. E aí você vai conversar com um católico, você começa a puxar assunto bíblico, não sai muita coisa. Agora vai ver como as pessoas hoje estão conectadas com redes sociais. As pessoas passam tempos grandiosos no Facebook, ficam grande tempo, nossa, pelo amor de Deus, WhatsApp, grupo de WhatsApp. Eu acho que eu estou perdendo amizades na igreja, porque todo mundo fica me colocando em grupo, eu não falo com as pessoas, eu não fico no grupo. Por quê? Eu tenho que administrar bem meu tempo. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho um trabalho, eu tenho missão, eu tenho Deus para falar com Deus. Santo Agostinho falava, é melhor falar com Deus do que falar de Deus. As pessoas estão se consumindo, não sabem aproveitar a era digital, só fica no Instagram, só fica no WhatsApp, só fica no Facebook. É um analfabeto bíblico, não está desfrutando da palavra. No julgamento final vai estar lá, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, e-mail, para testemunhar contra nós, quando nós falamos que nós não tivemos tempo para ler a palavra do Senhor. São Jerônimo diz que a vida de um católico não tem sentido se ele não conhece a palavra. Aí sabe o que as pessoas falam? Não, mas é muito difícil ler a Bíblia. Eu leio, eu não entendo nada. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Alguém tem algum médico aqui no nosso meio? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Tem algum médico? Ainda não? Hã? Lá fora tem um médico, vamos lá. Estuda pra caramba, 5, 6 anos de faculdade, renuncia a sair, estudando de madrugada, um gole de café após o outro, fica lá enfurnado dentro da biblioteca, lendo. Aí a pessoa vai e se forma. Quero me especializar. O que? Quero ser cardiologista. Mais 5 anos de especialização. A pessoa estudou 10 anos focada para ser o médico que preste. Não esses médicos do sistema, que o convênio chega para ele e fala, 3 minutos para cada paciente. Fala assim, cala a boca, eu sou médico e o meu paciente não é objeto, é um ser humano, eu amo, eu vou dar quanto tempo eu quiser para ele, senhor convênio. Aí o cara estuda 10 a 11 anos e continua tendo uma vida de estudo. E aí o cara estuda 10, 11 anos para entender um órgão do corpo humano chamado coração. Aí o católico abençoado lê a Bíblia uma vez e quer entender a Deus que é eterno. Ah, para, vai. Para. Sabe o que acontece? Nós dedicamos tempo para aquilo que nos interessa. Aí porque as pessoas não ganham dinheiro lendo a Bíblia, elas não se interessam tanto. Se fala que ela vai ter uma renda, vai ser muito bem remunerada por causa de Bíblia, a humanidade seria biblista. Mas aí as pessoas esqueceram que Jesus está dizendo lá em Mateus 6,21, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E aí a pessoa ela tem que administrar bem o tempo da vida dela. Eu quero dar uma dica para vocês, posso? Tem um site na internet, gente, ele chama Falar com Deus. Se você colocar Falar com Deus, ele vai para um site que é em espanhol, Hablar com Deus. Aí você clica, e aí tem a bandeirinha de Portugal, que é o português, clica, tem um evangelho todo dia comentado. Espiritualmente, você consegue entender a palavra, você consegue meditar a palavra, você vai crescendo espiritualmente. Olha aquele padre abençoado do nosso Brasil, como eu amo ele, aquele padre carequinha lá, o padre Paulo Ricardo, aquele homem é uma bênção. Quem conhece o padre Paulo Ricardo aqui, levanta a mão. Todo dia, meu povo, padre Paulo Ricardo posta um vídeo comentando o evangelho. Aí quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, aí a gente fala assim, nós temos tempo para as prioridades da nossa vida. Aí a pessoa vem e começa a buscar Deus quando está com problema, quando o casamento vai mal, quando o filho está na droga, quando está endividado, quando está enfermo. Não é amor por Deus, é interesse por aquilo que Ele pode nos dar. Mas por que você já não começa a andar curado de maneira cotidiana? Faz um chazinho de Bíblia todo dia, ó. Se embriaga do amor divino. Aí você vai ver só a confusão que você vai arrumar com o diabo quando você for querer consumir a palavra de Deus. Mas vale a pena. Porque eu tenho um relato para dar para vocês aqui, meu irmão, minha irmã. 20 minutos, né, Anderson? Agora, a partir de agora? Hã? Nossa, tinha umas coisinhas para falar aqui ainda para vocês. Eu vou ser rápido. Um amigo perto de casa, todo ferido. Dandão,
que acontece que eu quero ficar com as meninas e as meninas não me dão atenção? Eu falei, irmão, você está jovem, rapaz, vai estudar, procura um trabalho. Ele tinha um problema, a mãe dele engravidou no carnaval, eu não tinha conhecido o pai dele, ele tinha alguns probleminhas de vida afetiva. Aí eu comecei a falar do amor de Deus e ele começou a ir para a igreja. Ixi, aquele menino louvando era bonito, levantava a mão, chorava, e todo alegre. Quando ele fez 18 anos, a mãe dele deu uma moto bacana para ele, uma Hornet da Honda, bonitona. Todas as garotas que ele não conseguia sair, ele estava com uma por semana na garupa da moto dele. O que aconteceu? Santo Ambrósio diz, aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. Gente, você quer ver um pecado que destrói a vida de fé da pessoa? É todo pecado de impureza. Começa a masturbação, sexo antes do casamento, adultério, tudo que é ligado à pornografia acaba com a fé da pessoa. A Santa Catarina de Sena diz que os demônios de impureza, eles ficam na lama, e quando ele consegue levar o homem ao pecado, eles tampam os olhos de tão destruída que fica a alma da pessoa. Por isso que Mateus 5,8 vai dizer, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Porque quem não tem pureza, não consegue ter união com a pessoa. Pode cantar, gritar, fazer um teatro na igreja, mas a vida particular dela é uma perdição de alma. O que aconteceu? Ele foi embora da igreja. Aí eu estou voltando um dia do centro da cidade, aí o pessoal estava lá no portão, Dandão, ficamos sabendo que você foi na Canção Nova, deu um testemunho bacana, eu falei, eu estou com um vídeo aqui na mala, querem assistir? Era mais ou menos uns 10 jovens, entramos dentro da casa e começamos a assistir o vídeo. Quando terminou a pregação, eu me levantei, comecei a falar do amor de Deus lá para os meus vizinhos, os meus amigos, eles começaram a chorar muito, e num determinado momento, Deus deu uma profecia. E tem 3 tipos de palavra que Deus libera na profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Consolação, edificação e exortação. Naquele momento Deus estava exortando. Eu olhei para o Robson e disse, coloca a tua vida no prumo. Porque se você não endireitar os seus caminhos, o demônio vai te matar. Tinha um outro menino do lado, o apelido dele era Careca. Eu falei, você já está fazendo hora extra no mundo. Ele era traficante. Eu falei, quem que é você para ficar destruindo a vida dos jovens, que não tem amor de pai, que não tem amor de mãe, que está todo arrebentado na vida, e você fica vendendo crack e cocaína para eles, para ficar passando de moto com essas meninas perdidas daqui do bairro, rapaz? E peguei firme com eles. E eles não quiseram escutar a palavra. E tem uma palavra de Deus que eu tenho medo. 2. Oséias capítulo 8, versículo 7. Visto que plantaram vento, colherão tempestade. E Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, aquilo que o homem plantar ele vai colher. E tem uma outra que é tenebrosa, Sabedoria 1,12, não procureis a morte por uma vida desregrada, Deus não é autor da morte, e a perdição dos vivos não lhe causa alegria alguma. Sabe o que aconteceu? Eles não quiseram escutar a palavra de Deus. Em menos de 1 ano, eu fui no velório dos 2. E quando eu entrei no velório do Robson, que eu olhava aquele menino no caixão, eu chorava que nem criança. Eu falei, eis o fruto aqui de quem não quer a palavra. O Senhor queria curar o coração dele. O Senhor queria restaurar o coração dele. Ele poderia estar casado, ter constituído família, ter sido um homem aberto para a graça. Mas sabe o que ele fez? Não quero a tua palavra que cura e que liberta. E aí você sabe muito bem que na Bíblia está escrito em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo. Mas o amor é tão grande de Deus por nós que Ele nos concede uma coisa, a liberdade humana. Está cheio de gente dentro da igreja que está dando moleza para o pecado e para Satanás. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor de vós como um leão procurando a quem devorar. Cuidado, irmãos, não dá brecha não, hein? João 10,10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E nessa última hora da igreja, irmãos, ele está enfurecido, arrebentando um monte de almas por aí. Tem muita gente na igreja que está dando brecha para o diabo porque não quer viver a palavra. Diga assim comigo, Senhor Jesus, me conceda a graça de poder viver a Tua palavra, de poder obedecer a Tua palavra. Diga amém. Amém. Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Você é feliz por ser católico, sim ou não? Sim. Que bom. E sabe o que o meu coração chaga? Vendo esse êxodo católico indo em massa para o protestantismo. Desculpa falar aqui para vocês, mas quando eu vou pregar um encontro, eu peço encarecidamente para o Ministério de Música não tocar nenhuma música protestante. Porque eu não suporto uma boca que blasfema contra a Santíssima Virgem Maria, contra a Eucaristia, contra a igreja,
ser cantado uma boca dessa num evento que eu estou pregando. E sabe por que tem muito católico indo para o protestantismo? Porque não conhece a palavra de Deus. Se ele começa a falar contra Nossa Senhora, como que você defende ela? Se um protestante vir falar mal de mim para Nossa Senhora, eu falo, meu caro, primeiramente você cala a boca, porque em Lucas 1:28 está dizendo que ela é cheia de graça. Nunca foi usada essa palavra no Antigo Testamento. Cheia de graça significa ausente de pecado. E se você não tem conhecimento da Sagrada Escritura, seu caro protestante, em Lucas 1:48 está escrito, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Sabe por que você não proclama ela bem-aventurada? Porque você não faz parte da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente a igreja católica que proclama Nossa Senhora bem-aventurada. E a defesa de Maria está aqui na Sagrada Escritura, meu povo. A defesa dela está aqui. Mas Jesus destratou ela, chamou ela de mulher. Eu falo, meu caro protestante, chamou ela de mulher para lembrar a Gênesis 3,15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. É para lembrar a mulher de João 2. É para lembrar a mulher de João 19:26. Mulher, eis aí o teu filho. E é para lembrar a mulher de Apocalipse 12:1, no qual João viu ela revestida de sol. E o sol é Deus. Essa mulher é Maria Santíssima. Ela é revestida de Deus. Ela não é só revestida de Deus, ela é mãe de Deus. Aí o cara vem e fala mal contra a Eucaristia. É um pedaço de pão. Um pedaço de pão é a pinóia, rapaz. Porque Jesus disse em Mateus 26:26: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pão de padaria é na sua igreja. Aqui é corpo, sangue, alma e divindade. A defesa da Sagrada Escritura está aqui na palavra. Está aqui, Eucaristia é a cura pela palavra. Aplauda o Santíssimo Sacramento, igreja. É a verdade da nossa fé. É a verdade da nossa fé. Meu Deus do céu. Aí o protestante chega e fala lá para mim, mas começa a falar contra a igreja, todas as igrejas salvam. Eu falo, meu irmão, você não leu lá em Mateus 18 não? Pedro, tu és pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Mas como assim minha igreja? Eu falei, estuda aí, meu caro. A reforma protestante se iniciou com Martinho Lutero, 1517. E quando o Senhor fala a minha igreja, não é qualquer uma que nasce do botequim, não. O Papa Pio XII vai dizer que a igreja nasceu do lado aberto de Jesus. E essa igreja é a única e verdadeira católica apostólica romana. Se ele vir falar contra o sacramento de confissão, onde está? João 20:23. Aqueles a quem você perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Sabe o que os católicos estão precisando? Buscar a palavra de Deus para ser curada da ignorância religiosa e amar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É ser curado da ignorância, meu povo. Mas agora eu quero encerrar para a gente rezar, para falar da cura por meio da Imaculada. Diga assim comigo: a Imaculada que trouxe a cura para nós. É Jesus quem ela nos trouxe. E ela é medianeira de todas as graças. Dá tempo aí, né, Anderson, para falar aí, né? Queridos, fico feliz. A palavra está tocando o coração, igreja? Então aplaude a poderosa palavra de Deus aqui, meu povo. Amém. Nesse sofrimento que eu tive na minha vida com meu pai ter me abandonado, ainda mais depois que eu conheci a Cristo, o meu sonho sempre foi casar, constituir família, ter filhos, e aquele desejo latente, né? Eu quero ser para os meus filhos aquilo que o meu pai não foi para mim. E eu casei, minha esposa se chama Thaís. Que dia bonito, meu irmão, minha irmã. Quando abriu a porta da igreja, eu só queria cantar uma música. Tenho esperado esse momento. Eu esperei tanto esse momento que 1 mês e meio o fruto do momento veio. Eita, arabaçuricanda! E minha esposa ficou grávida. Eu poderia partilhar uma coisa assim, bem santamente da minha intimidade com vocês, sim ou não? Num dia que eu estava tendo um momento de amor profundo com a minha esposa, um momento nosso íntimo, eu cheguei e falei assim para ela: amor, hoje Deus nos dá uma Maria Clara.
E ela ficou grávida naquele dia. O Senhor me disse o dia que a minha esposa engravidou. Foi um momento muito bonito. E a minha esposa tinha 8 bonecas. As 8 bonecas dela chamavam Maria Clara. E o meu sonho sempre foi ter uma filha com esse nome. Eu acho muito bonito esse nome, Maria Clara. E como eu te disse, a minha filha é muito linda. Ai, Jesus amado. Tem um monte de fotinho dela lá no Instagram da minha esposa, no meu Instagram. Depois você dá uma vasculhada lá, que família abençoada. E nos 3 primeiros meses da gravidez da minha esposa foi um pouco difícil, gente. Nossa Senhora, aquela menina ficou de um jeito. Eu falei para vocês que o cara do trem, o espírito do Bruce Lee pegou ele, né? O da minha esposa foi o Chuck Norris, o Bruce Lee e o Van Damme ainda. Mano, aquela menina ficou cabulosa. Quando passou os 3 meses, ela ficou boa e tal. E eu vivi um tempo, gente, mas tão bonito de amizade divina, que eu lembro que num determinado período da gravidez da minha esposa, eu não passava um dia sem chorar. Pelo amor divino, tanto por ela como pela minha filhinha. Eu lembro que eu estava estudando lá na sala, ou na cozinha, né, montando as minhas pregações, e ela passava com aquela barriga linda, e eu chamava ela para perto de mim, eu ficava abraçando ela, eu beijava tanto, eu amava tanto a minha esposa, amava tanto a minha filhinha, e falava tantas palavras de amor. Eu lembro que a gente ia para o Santíssimo Sacramento, e depois ia para a missa, minha esposa comungava, eu falava: filha, se você está sentindo o amor de Jesus, dá uma mexidinha. Aí a Maria Clara mexia, e foram momentos muito bonitos, a gente ficou super feliz, e aconteceu que a gente resolveu fazer o parto natural humanizado dentro de casa, e foi muito engraçado, porque eu estava indo por uma missão mais ou menos distante 3 horas da minha casa, Anderson. Eu cheguei para minha esposa, da barriguinha dela, falei: filha, o papai está indo para a missão, não nasce no horário da missão, que senão eu vou ter que abandonar a missão, vou ter que voltar correndo para casa. Quando o papai chegar, você nasce. A menina obediente, gente. Quando eu cheguei em casa, dormi 1h30, minha esposa começou a passar contração. Gente do céu, a mulher foi lá, a doula, a enfermeira obstétrica, 15 horas para minha filhinha nascer, ficava na piscina, e saía da piscina, ia para o banquinho, e saía do banquinho, e eu chegava umas horas que eu não aguentava nem mais, eu comecei até a delirar. Eu falei: nossa, amor, você está parecendo uma sapa. Nossa, ela me deu um tapa, brincando com ela lá, né? Então, e aí nasceu a Maria Clara. Primeira coisa que eu fiz na Maria Clara, eu não falei te amo, nada. Primeira coisa que eu fiz, eu botei a mão na cabeça dela, consagrei ela a Nossa Senhora e rezei uma Ave Maria por ela, e até ali estava tudo muito bom. Passou 20 minutos, a minha esposa teve uma hemorragia. E ali começou um período difícil de dor na nossa vida. A mulher estancou a hemorragia, e tudo aquilo que a minha esposa tinha como ideal e como sonho foi por água abaixo, que ela queria ter o parto normal, para se recuperar rápido. O grande sonho dela, amamentar. Ela só pensava em amamentar. Nossa, amor, eu quero dar o peito para minha filha. E era muito bonita, ela passava estudando o dia inteiro sobre isso, e ficava na internet. Nada disso aconteceu. Ela ficou mal, eu tinha que trocar minha esposa, dar banho na minha esposa e tal. E aí a mulher foi nos visitar 2 dias depois e falou assim: como que a Thaís está? Eu falei: ela não está bem. Ela falou: olha, olhou para Thaís e falou assim: o que teu coração manda? Você quer ir para o seu hospital ou não? Quando ela falou aquilo, eu achei estranho. Por quê? Porque perguntar para uma mulher, do jeito que a minha esposa estava, o que o coração dela manda, ela não tinha capacidade de discernimento, ela que teria que orientar. Ela falou: se você levar sua filha para o hospital, vão furar sua filha inteira. E no instinto de proteção materna, minha esposa melhorou na hora, levantou, lavou louça e tal, que eu não sei o que lá, mas ela piorou depois, novamente. E aquela mulher só tinha falado aquilo: o que você acha? Porque ela tem 16 anos que ela trabalha com isso, e o trunfo dela é dizer assim: eu nunca mandei nenhuma mulher para o hospital. E se ela mandasse a minha esposa para o hospital, ela não ia mais poder falar dessa maneira, que ela é uma boa enfermeira obstétrica, que ela tem um caso de sucesso como nenhuma outra. Então o orgulho dela falou tão alto. Só que passou 2 dias depois, minha esposa começou a ficar mal, e eu levei ela no hospital. Quando o médico examinou, ela falou: homem, a sua esposa está começando a ter uma infecção generalizada, tem restos placentários dentro dela, ela vai para a cirurgia agora, ela está com risco. Gente, eu saí do hospital, estava indo para a missão. 1 semana de missão como agora. 1 semana, 7º dia pregando todo dia. E quando eu saí, a tristeza. Vou deixar minha esposa abandonada desse jeito e tal. Só que aí aconteceu a pior provação da minha vida. Satanás, ele começou a levantar umas tentações mentais em mim, que eu nunca vivi aquilo. A sua esposa vai morrer.
Ela não vai sair dessa situação ilesa. Mas as tentações vinham, eu vi o caixão na minha frente, eu batia na cabeça, eu dava soco na cabeça, eu gritava. Aquela visão física, eu parecia que eu estava vendo a minha esposa no caixão. Era como um senso de realidade. Gente, deixa eu perguntar uma coisa, não precisa mentir, mas alguém já viveu essas tentações que quase fica louco na cabeça, parece que você vai pirar? Levanta a mão. É terrível ou não é, gente? Gente, eu estudo essas coisas, eu tenho experiência com isso, o negócio não saía. E aí eu indo para a missão. Gente, eu fui fazer uma pregação, um negócio para mim, era 4.000 pessoas, eu tendo que sorrir. A gente termina a pregação, as pessoas querem dar um abraço, querem tirar uma foto, querem partilhar. Eu sempre procuro ser solícito, atencioso, eu sou missionário, eu estou para o povo. E daquele jeito, desesperado, querendo falar com a minha esposa. Aí foi a primeira cirurgia, sucesso. Eu falei, nossa Senhor, foi um tempo difícil, mas beleza, glória a Deus, vencemos. Ela foi examinada de novo. Ainda tinha restos placentários. E o risco de perfurar o útero e você nunca mais vai poder ser pai. Gente do céu. Eu quase pirei. Eu sou filho único, mas não é só porque eu queria ter uma família numerosa. Eu sei que hoje em dia as pessoas não gostam muito dessa ideia de ter filho, mas eu gosto. Eu quero educar as minhas crianças na fé, eu quero prepará-las para ser testemunho do amor, eu quero gerar cidadão do bem, eu quero gerar bons católicos. Ainda mais se Deus me der a graça de ter uma filha religiosa, não ser um filho padre, nossa, que glória. Mas eu quero ter filhos, eu sei, a situação econômica é difícil, eu estou passando por um momento da minha vida terrível, mas eu queria ter mais filhos. Quando ver essa notícia, você não vai mais ser pai, toca não sei o que lá, e de novo, a sua esposa vai morrer. Gente, eu juro para vocês, eu não tinha mais espaço para lágrimas. Ninguém conseguia me consolar, gente. Eu ia para o Santíssimo, eu clamava para tudo quanto é santo, para os anjos, para Nossa Senhora, nada. Na outra cirurgia da minha esposa, eu já estava em São Paulo. Eu ia fazer uma pregação sobre Nossa Senhora no evento. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, por favor, vamos comigo, eu estou depressivo aqui. Eu estou sem força para rezar, eu estou sem força para nada, mãe. Me ajuda, vem aqui comigo. Nossa, minha mãe é uma mulher de fé. Se vocês quiserem ver o testemunho da minha mãe, arrebenta. Testemunho Isabel, mãe do Anderson. Põe no YouTube e pega o lenço para você chorar. E aí aconteceu que eu fui andando com a minha mãe, estava indo lá para o GPS para ir pregar sobre Nossa Senhora. E aí num determinado momento eu errei a rota, estava meio distraído. E aí se você erra a rota, ele calcula, mas você não vai pelo mesmo lugar. Ele te dá um outro lugar até encontrar o trajeto. Quando eu estou no farol parado, a minha mãe me disse, filho, olha ali no muro. Eu falei, o quê, mãe? Ela falou, ali naquele muro. Pessoal, tinha uma imagem enorme de Nossa Senhora de Guadalupe, escrito embaixo, por que estás inquieto? Não estou eu aqui que sou a sua mãe? Eita Deus! Queridos, naquele momento que eu olhei aquilo, eu comecei a chorar tanto. Mas toda aquela treva mental que eu estava subjugada por aquele demônio desgraçado, gente, foi como se Nossa Senhora tirasse com a mão, irmã. Eu estava numa treva nebulosa, caminhando sem visão. Você sabe que Deus permite provações em nossa vida, né? Você viu a vida de Jó, né? Foi como se Deus tirasse com a mão. Me deu uma paz e uma confiança. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Aí eu estava indo para o evento. A minha pregação iria ser às 14 horas, o horário que a minha esposa iria entrar na cirurgia. Você imagina como ia ser a pregação do cabra? Ele pregando a esposa na cirurgia. Eu falei, Senhor, valei-me, né? Cheguei lá no evento, a pregação do irmão atrasou. E eu ia entrar 3h30 para estar pregando. Antes de eu entrar na pregação, o telefone me toca. Minha querida sogra, que eu amo com todas as forças do meu coração. Anderson, tá tudo bem aí? Falei, tá? E aí? Tem uma notícia boa para te dar. A cirurgia da sua esposa foi um sucesso e hoje ela toma alta e retorna para casa, curada pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo e porque a Virgem de Guadalupe passou na frente e salvou a minha esposa da morte. Pode aplaudir que Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira da América Latina e defensora da família dos católicos que nela acreditam.
Nossa Senhora de Guadalupe! Pode ficar de pé que a gente vai rezar. Eu tenho uma coisa para te contar, para você ver como o negócio do combate foi sério. O que tem embaixo? Aí, ó. Não te perturbes o teu rosto e o teu coração. Não temas esta enfermidade, bem como nenhuma outra enfermidade, nem coisa alguma preocupante ou aflitiva. Não estou eu aqui que sou sua mãe? Não está sob minha sombra e proteção? Não sou eu a fonte de tua alegria e saúde? Não estás na sobra do meu manto, envolto em meu abraço? Acaso tens necessidade de alguma outra coisa? É a profecia de Nossa Senhora para esse índio, para a minha vida e para a sua vida aqui hoje, nessa noite também. Toma posse do socorro da Imaculada, meu povo. Você não veio aqui à toa. Diga assim comigo: Nossa Senhora é sobre a minha vida. Para a gente puxar para a oração, só queria te concluir com uma coisa. Perto da minha casa tem uma mulher chamada Marival, que a bichinha reza 1000 Ave Marias todo dia. E eu fiquei sabendo que o Anderson me falou que tem uma mulher aqui que reza, que tem uma cura cabulosa, que um dia ela falou até o lugar onde o menino estava sequestrado, falou no telefone: você vai nessa rua, tal, catou o cativeiro do moleque. Tem umas tiazinhas na igreja que tem uns dons de revelação que é cabuloso. Às vezes a tiazinha não sabe nem ler, está faltando 4 dentes na boca, mas quando começa a rezar, parece que o Espírito Santo engole essas tiazinhas aí e manda brasa mesmo. Essa Marival, quando estava rezando, falou assim: entra. Desculpa, isso daqui que eu vou te falar não é nenhum momento para engrandecer a minha vida, não, pelo amor de Deus. É o que foi revelado para Marival. Falou assim: Deus disse para ela: Marival, entrega a esposa do Anderson em oração. O demônio quer matar ela para acabar com o ministério de pregação dele. Porque se a esposa dele morrer, ele ficar com essa filha para criar sozinho, ele vai entrar em parafuso. E eu entraria mesmo. E Deus falou para ele: reza pela esposa dele, para o demônio não ceifar a vida dela. Quando a Marival começou a rezar pela minha esposa, ela ficou 1 semana de cama, sem poder trabalhar, porque ela pegou toda a expiação do demônio da morte que queria roubar a vida da minha esposa. Mas não se esqueça, meu povo, eu estou pregando aqui para vocês convicto, que quando eu passei pelo quadro, pela imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que estava escrito esta palavra, e aquela sensação de morte saiu da minha cabeça, ao olhar a imagem e ler aquilo, era um sinal claro e evidente, que Nossa Senhora, como medianeira de todas as graças, interviu de maneira frontal contra o inferno para salvar a minha família. Pode aplaudir. E que nós católicos nunca permitamos, ou permitimos, sei lá, que a heresia protestante venha tomar conta da nossa inteligência, subjugando o poder de Nossa Senhora. É porque por meio dela vêm as graças para cada um de nós. Por meio dela veio a palavra que habitou no meio de nós. E a cura da palavra acontece por meio de Nossa Senhora. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Então chama na música ministério e vamos rezar, porque vocês são bons do louvor. Estenda seus braços direitos assim, repita comigo: eu guardarei a tua palavra no meu coração, Senhor. A tua palavra no meu Agora coração. clama forte, diga: na tribulação eu invocarei o teu santo nome. Vamos cantar isso. Eu guardarei tua palavra em meu coração, na tribulação. E canta, igreja, na tribulação. Na tribulação invocarei Teu santo nome. teu santo nome. A tua destra me sustenta, a tua destra me sustenta. Da aliança não me esquecerei, da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas. Vamos, igreja. Leva-me às águas profundas.
Aviva-me de novo, Senhor. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Leva-me, leva-me. Canta, igreja. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Do início eu guardarei. Eu guardarei tua palavra. Tá bonito, igreja. Em meu coração. Isso. Na tribulação, invocarei teu santo nome. A tua destra me sustenta. A tua destra me sustenta. Da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta. Não vacilarei. Leva-me às águas profundas. Levanta a mão e canta. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Só vocês, leva-me, leva-me. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Leva-me, leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. E levanta a mão agora e pede a cura que você necessita. Senhor, pela tua palavra eu peço que o dilúvio de graça e bênção comece a cair sobre essa igreja. Isso, levanta a sua voz. Cadê aquele carismático que ora, que acredita na palavra, que acredita na cura e por isso movimenta a sua oração, e por isso movimenta o seu clamor? Senhor, tem de misericórdia. É a tua igreja que clama. Vem curando-nos e libertando-nos do nosso pecado, Senhor, que é a pior dor, que é a pior machucadura. Senhor, liberta-nos pela tua palavra, liberta-nos pelo teu sangue, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, queremos ser livre. Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Senhor, liberta do adultério, liberta da mentira, liberta da homossexualidade, liberta da ira, liberta da raiva, liberta do ódio, da falta de perdão, do orgulho, da soberba. Derruba pelo poder da tua palavra. Pelo poder da tua palavra, vem curar as enfermidades físicas, Senhor. Quem está aqui no nosso meio, que padece por enfermidade física, pelo sangue de Jesus, pelo teu nome, toca, restaura, santifica, Senhor. Pelas suas chagas fomos curados, Senhor. Oh, Sandalabaseca Saratereque Perocotaya Sampadara Siriabala. Toca pelo poder do teu sangue a enfermidade, Senhor. Remove desse teu filho, Senhor. É a tua palavra que diz:
e por nós enfermos eles serão curados. Nós estamos na tua palavra, acreditando na tua palavra, buscando a tua palavra. Venha curando, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Libertas as influências malignas de Satanás, Senhor. Todo o império do demônio que está se levantando sobre a vida dos seus filhos aqui, Senhor. Macumbaria, feitiçaria, espiritismo, trabalho, Senhor. Oh Jesus, aonde o Magdá com o nome do irmão na macumba envia o arcanjo Miguel e destrói, Senhor. Liberta teu povo, Senhor. Salva os casamentos que estão aqui, Jesus. Todo o casamento, Senhor, que está padecendo conflitos conjugais, Senhor, que está indo para o término, pelo poder da palavra do perdão e do amor, restaura, Jesus. Nós te pedimos clemência. Nós pedimos aqui no meio a proteção especialíssima de Nossa Senhora de Guadalupe. Mãe, a Senhora que é desse santuário, é teu, esse povo é teu, Mãe. Interceda ao teu filho, para que uma chuva de graça aconteça no meio desse povo que está buscando o teu filho Jesus. Ó Imaculada toda poderosa, nós queremos confiar na Senhora, Mãe. Passe à frente de todas as nossas necessidades. Oh, quem ora no Espírito Santo, levanta um clamor poderoso aqui, igreja. Ore com fé, ore com confiança, meu povo querido. É a tua mãe que cuida de você, que zela por você. Peça cura com fé, peça cura com autoridade, peça cura com confiança, meu povo querido. Leva-me às águas profundas. Isso, aviva-me. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala meu coração. Leva-me, leva-me. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala meu coração. E se a palavra de Deus é poderosa, uma salva de palmas por essa graça que nós temos. A palavra, o Deus da palavra, o sangue que cura e a mãe poderosa que trouxe a palavra no meio de nós. Viva Nossa Senhora de Guadalupe, a mãe da palavra! Eita maravilha, glória a Deus, aleluia. Ave Maria. Que alegria poder ter vindo ficar esse momento com vocês. Espero que no seu coração haja uma dedicação maior para buscar a palavra do Senhor, porque os benefícios são incontáveis, tá? Que Deus abençoe a sua vida e que toda semana você continue vindo aqui buscar as graças de Deus, porque terão pessoas que são ungidas pelo Senhor. Eu tenho certeza que ela vai abençoar muito a vida de vocês com o dom que Deus concedeu a cada pregador que vai estar passando aqui. Eu não sei como que funciona esse negócio de divulgação, mas aqui ainda tem espaço para ficar amontoado. Então, se vocês puderem, gente, comente no WhatsApp, no Facebook, chega para algum amigo seu. Pode, Anderson? Ainda dá para chamar mais gente aqui? Tem um espacinho aqui, né? Fica aqui nessa parte do teclado em pé aqui. Você não liga, né, irmão? É desprendido. Então, sei lá, convidar os irmãos para virem buscar aqui essas graças que o Senhor está nos concedendo, tá? O missionário Anderson está lá no Facebook.
Não sei se tem alguém aqui que me acompanha, mas às vezes eu faço live, catequese, tento da maneira que o meu tempo conciliar, ajudando com a palavra. Estamos lá no Instagram, @AndersonPregador. Então seria uma alegria poder estar unido com vocês pela rede social evangelizando. Amém?